Olá! Hoje nós vamos falar sobre adaptações históricas e literárias para os quadrinhos. Não saia daí, só 20 segundinhos. Olá! Seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para assinar nosso canal e curtir esse vídeo aqui para receber notificações de novas entrevistas. Eu tô contando com você, hein? Tá bom? Tá. E antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de agradecer o pessoal do Estúdio Geek que me presenteou com essa camiseta do Deadpool. Olha que beleza! Maravilhosa essa camiseta aqui. O filme também é muito bom, eu gostei. Se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. O assunto de hoje, na verdade eu estou muito em casa com esse assunto, porque quem acompanha o Em Contexto sabe que eu sou roteirista de quadrinhos e que fiz adaptações históricas, né, da história do Brasil em quadrinhos. Então, o meu convidado aqui, ele é um especialista nisso, que é o Will, grande Will. Tudo bem, Will? Tudo bom. Então tá bom. Boa noite. Beleza. Rapaz, você agora está se especializando em adaptações históricas e literárias. Fez o 20 Mil Léguas Submarinas. Aliás, vamos fazer o seguinte. Solta pra mim os livros, as HQs do Will aqui pra gente ver. A gente vai continuar conversando aqui, ó. Bom, esse aqui foi o 20 Mil Léguas Submarinas que você lançou pela Nemo, né? Isso. Foi, acho que, 2010. Foi a primeira vez que você fez? Foi adaptação? Foi. A primeira vez que eu... o projeto, a Nemo... tinha essa ideia, é lógico, a editora Nemo, né? Em algum momento eles iam fazer alguma coisa relacionada ao Júlio Verne e o Nemo, né? A princípio não seria eu, né? Assim, não seria no meu estilo, né? Eles queriam uma coisa mais... o traço, né? mais realista e tal. Mas no final das contas... Saiu do seu traço. Acabou ficando comigo. E esse aqui é o Sherlock também, que você junto com o... Peraí, que eu não lembro do nome do rapaz. Gustavo Nascimento. O Gustavo Nascimento. Grande abraço, Gustavo. Não lembrei seu nome agora. Que vocês fizeram uma história original, mas com os personagens do Sherlock. Isso, exatamente. Que vai ser lançado agora em agosto. Final de agosto, tá aí. Legal. Mas esse daí vocês criaram a história do zero ali. Então, o Gustavo, ele tinha uma ideia, ele escreveu isso como um livro, né? A princípio ele escreveu como um livro, e acabou não dando certo, e aí ele me chamou, Will, você não tem história aí, você não quer desenhar e tal. E ele me mandou o livro, ele mandou o roteiro, então assim, ele mandou como livro, ele não mandou como roteiro de quadrinhos. Né? Então, na verdade, quem está fazendo o trabalho de decupação, quem fez o trabalho de decupação foi eu mesmo, né? E peguei o roteiro dele, como escrito como livro, e adaptei para o quadrinho. Entendi. Passa de novo esse vídeo para mim, ô Fábio, porque no final a gente acabou não falando, né? Bom, então ficou 20 Mil Léguas Submarinas, que era uma história completa. Sim. Que você fez a adaptação 100% ali, sem nenhum tipo de, digamos assim, licença poética. Não, foi literal, assim. Literal. Não deu para fazer muito, porque a obra original tem 400 páginas e o livro só saiu com 60 páginas. Então, ficou bem cortado. Mas, assim, quem lê, ele vai entender. Assim, o que eu estou dizendo é que, nesse caso aqui, você não chegou a simplificar coisas, a cortar e coisas assim. Não, cortou por força da pouca quantidade de páginas, mas não mutilou a história. Quem lê, sabe, entende ali, vê os personagens, a motivação, qual que era o enredo e tudo. E o Sherlock...
são personagens do Arthur Conan Doyle. Isso. E que vocês criaram uma história original. Agora, tem uma outra também, que essa aqui, é onde eu queria chegar. Mil Léguas Transamazônicas, que você e que a gente vai falar mais sobre isso aqui, que você e o Spaca, você teve a ideia original desse encontro fictício entre o Barão de Mauá e o Júlio Verne. E aí você deu a ideia para o Spaca, convidou para um projeto e o Spaca desenvolveu o roteiro. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Por que você teve essa ideia? Então, na verdade, foi numa oficina do Spaca, do próprio Spaca, onde ele estava falando sobre personagem histórico, desenvolvimento de personagem histórico. Então a gente tinha que fazer alguma coisa lá, um exercício era desenvolver o personagem. E eu, nessa época, isso em 2009, tá? Nessa época, eu estava lendo um livro do Barão de Mauá. E aí fiquei fascinado. Assim, é aquela biografia do... Isso, do Jorge Aldeira. Caldeira, exatamente, esse mesmo. Que o Spaca também usou esse livro também. É o mesmo livro. Todo mundo, eu e ele lemos o mesmo livro. Só ele leu depois, né? E aí eu estava lendo o livro e estava empolgadíssimo. O Mauá, falei, bom, Mauá, vou usar ele, né? Tal, para desenvolver e o exercício e tal. E isso é antes do 20 mil léguas da Nemo também. Ah, você não tinha lançado ainda? Não tinha nem começado a fazer. Não tinha nem projeto. Eu achei que você tinha gostado As pessoas do Júlio Verne e depois foi... Porque como demorou, 2009, mas como teve 20 mil léguas, teve todo aquele projeto da Nemo e tal, e o Mauá, e o Verne Mauá só saiu em 2015, então as pessoas acham que ele fez o 20 mil, se imbuiu do espírito verniano e tá... Não é, o contrário. Entendi, curioso. A ideia vem antes. Só que, justamente por força dos projetos que estavam acontecendo, eu trabalhei 3 anos direto com a Nemo. Foram 7 álbuns. Então, me ocupou bastante tempo. Então, eu fui deixando o Verne Mauá de lado. Na oficina ali, a ideia ficou formatada, né? De usar os 2 personagens. O Spaca curtiu a ideia e tal. A partir daquela oficina, a gente começou a trocar e-mails. E eu fiquei mais próximo dele. Você não conhecia o Spaca? Não, conhecia o Spaca. Ele já me conhecia. Ele me conhecia, assim, um dia eu fiquei surpreso. Um dia eu fui pegar o autógrafo dele e ele sabia meu nome. Eu falei, que legal, o Spaca sabe meu nome e tal. Enfim, a gente começou a estreitar mais conversas e tal. Ele me deu ideia para uma outra história, ainda possível que vai sair aí. Então a gente começou a trocar ideia. E ele sempre falava, Will, e aquela história? Vai, eu vou fazer outra coisa. E aí, Will, aquela história? Tal. Ele, de vez em quando ele me cutucava do Verne Mauá. Mas eu sempre deixando, porque eu estava fazendo outras coisas, né? Entendi. E aí um dia eu falei, eu vou fazer. Em 2014 eu falei, não, eu vou fazer essa história. Agora tem que fazer 10 anos, aquela coisa de comemorar os 10 anos da carreira, bobagem, mas, enfim, brincadeira, mas era legal. E aí, nessa coisa de fazer, eu falei para ele, Spaca, você não quer escrever o roteiro para mim? Como assim? A ideia é sua e tal. Eu falei, não, mas você é o cara que sabe tudo do Brasil Império, já escreveu Dom Pedro, Dom João Carioca. Dom João Carioca, Dom Pedro agora, né? O Debré no Império, o Santos Dumont que também... A biografia do Dom Pedro II, que é As Barbas do Imperador. Que é baseado no livro da Eu sou muito fã dele, cara, você não sabe. Não, também gosto. Ele também sabe meu nome, cara. Então, não é legal isso? Ele é muito bom. Eu fiquei surpreso, né? Mas enfim. Aí eu convenci ele, sei lá, falei, escreve, então vamos tentar. Me dá a ideia. O que você quer? Aí eu fui colocando algumas ideias que eu iria, né? Como eu iria a história, né? Mas assim, e aí ele contribuiu, né? Ele deu muitas ideias, né? Ele contribuiu demais com a história, né? Ela saiu de uma... porque na minha cabeça ela é muito curta. Na verdade, ela é curta, assim. Comparado tem quantas páginas? Ela tem só 56. 56, tá. Comparado a trabalhos com 100 páginas, 120 páginas, é até curto, né? Mas e aí ele contribuiu bastante, assim, com outra... Porque a pesquisa é muito forte. A gente usou 10% da pesquisa. Já que você tocou nesse assunto, e a gente tem pouco tempo, a gente só tem 30 minutos aqui, eu tenho que ir a fundo do negócio. Eu falei de três tipos de trabalhos de adaptações que você fez. Uma que você fez uma adaptação quase literal, uma que você utilizou personagens da literatura e criou uma história original, e outro que você utilizou personagens reais que existiram e colocou num ambiente, numa situação fictícia. O que é mais difícil? Eu
Eu acho que ou de mais responsabilidade? Acho que é usar a pessoa verdadeira, assim, a pessoa real. Né? Porque personagem da literatura, personagem que é fictício, você tem mais liberdade. Ele já é um exercício do autor, né? do original. E já colocou ele em situações ali, né? Mas um personagem, uma pessoa existiu de fato, né? Como o Barão de Mauá ou o Verne, você tem uma responsabilidade maior, assim, porque de não deturpar, né? a personalidade deles, né? Assim, não interferir. Se bem que já está interferindo na história, porque eles não se encontraram de verdade. Nunca se encontraram. Nesse caso do Mil Léguas, eu acho que houve até uma liberdade, houve uma tranquilidade, digamos assim, porque já partimos da premissa de que isso não tinha acontecido. Então, tudo que veio dali, apesar que a gente tem fatos históricos ali que aconteceram mesmo, a história é entremeada. Léguas transamazônicas, né? Transamazônicas. É porque os dois têm o mesmo nome. Porque é a brincadeira, né? A viagem, o tempo que demorou, isso é coisa do Sparta. Tá. O tempo que demorou a viagem do Verne do Mauá, da onde eles saíram e onde eles chegaram, durou 1000 léguas. O trajeto. O Sparta fez o cálculo. Então, por isso que o nome do livro acabou ficando 1000 léguas transamazônicas. Tá bom. Uma pergunta. Até que ponto alguém que vai mexer com a adaptação de alguma coisa, pode ser literária quanto histórica, tanto faz. Até que ponto é possível usar licenças poéticas e até que ponto você tem que ser fiel ao que aconteceu ou ao livro original? Assim, depende de como você, depende de como você encara essa coisa histórica, né? Do seu apreço pela história, né? Se você tem um apreço muito grande, eu gosto muito da história, né? Então, assim, quando eu fui fazer o 20 Mil Léguas, você falou, é literal, a gente não deturpou nada, não mexeu em nada. Porque a proposta da editora também era fazer literal mesmo, era ter um rigor ao original, né? A gente fez pela Nemo também o Capitão Nemo, histórias inéditas. Tem 2 histórias feitas. Inéditas assim, vocês criaram, pegaram o personagem e criaram. Fizemos o Nemo e fizemos 2 histórias, saiu pela Nemo também, Aventuras de Capitão Nemo. Né? Uma roteiro do Daniel Esteves e uma roteiro do Lilo Parra. Aí a gente mexeu, a gente botou eles numa situação, o Nemo numa situação ainda preservando aquele espírito verniano, mas botou ele numa situação, né? Então, assim, quando a gente foi fazer o Verne Mauá, eu chamei o Sparta, eu sabia que ia ter um rigor histórico ali, mesmo que a gente fosse brincar com a história, né? Então, depende muito do seu gosto, assim, do jeito que o autor quer encarar isso. Eu, por exemplo, gosto de ter essa coisa histórica respeitada, pelo menos bastante respeitada. Eu me lembro do História do Brasil em Quadrinhos 2, que é da Proclamação da República, que até eu fiz o roteiro, o nosso amigo Laudo foi quem desenhou. E eu me lembro que teve uma cena que eu falei, Laudo, olha, você desenhou errado aqui e, cara, não vai ter jeito de corrigir, vai ter que refazer. Ele tinha desenhado Dom Pedro II baixinho. Na cabeça dele era baixo. Eu falei, mas o Dom Pedro II tinha quase 1,90. Não era. Então, por causa da altura do personagem, a gente refez a página inteira. Né? Então, acho que esse é um rigor, né? Esse é um rigor. Né? Porque a maioria das pessoas não se atenta com esse detalhe de que o Dom Pedro tinha né? Sei lá, mas enfim. É isso. Depende do seu... a história em si. Não influencia. Não ia influenciar, mas a gente tinha uma preocupação. Ele gosta muito de história e eu também tinha um preço muito grande e a preocupação das pessoas começarem a desacreditar tudo que a gente tinha feito da história, da pesquisa, tudo por causa disso. Mas Dom Pedro não era assim, fulano não era assim, o negócio não era assim. Aí, conforme esses pontinhos negativos fossem sendo somados, aí as pessoas poderiam não dar valor ao que realmente era importante. Então a gente se preocupou muito com isso. Eu não sou um caricaturista, então o meu Verne e o meu Mauá, eles não são exatamente idênticos, né? Eles não é o rosto deles, porque é meu desenho estilizado, então é uma representação gráfica do possível Verne e do possível Mauá, ali dentro do contexto da história deles. Entendi. Né? Mas os fatos históricos que o Sparta fez questão de colocar, estão ali mantidos, porque
Era para dar um suporte ali, era para dar um background naquela história, para situar ali o leitor naquele período ali, onde ele estava, o que estava acontecendo ali mais ou menos no Brasil, aquela coisa da Guerra do Paraguai, também é falada, é mostrada ali rapidamente, mas... Então, mesmo que a pessoa for ler essa história de uma forma despretensiosa, leve, ela ainda aprende um pouco de história. Sim. Legal. Bom, a gente vai continuar conversando, mas tem um recadinho pro pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. A Viena trabalha há mais de 15 anos, produzindo anualmente mais de 1 milhão de livros. Como editora, possui selo próprio no segmento de materiais didáticos para escolas de idiomas e profissionalizantes. Como gráfica, disponibiliza para o mercado os mais modernos recursos para a produção de livros em médias e baixas tiragens. Acesse portfolioviena.com.br e conheça essa solução gráfica. Will, esse trabalho que você fez, que é o do vamos falar de Verne Mauá, tá bom, né? Porque se a gente usar não. 1000 léguas lá, eu vou confundir com outro. Do Verne Mauá, você e o SPAC, vocês optaram para fazer financiamento coletivo e não levar para uma editora. Por quê? Na verdade, isso foi uma coisa minha, né? O SPAC nem gosta muito dessa coisa de financiamento coletivo e tal, né? É que assim, eu iria muito, desde 2009, né? A coisa da 2009. Então era um trabalho que eu tinha um carinho muito grande por ele e eu queria ter total domínio sobre ele, sobre o que apesar de ter pedido uma parceria no roteiro, eu podia ter escrito, né? Domínio total seria escrever também o roteiro, né? Mas enfim. Mas eu acho que isso contribuiu, o que você né? está querendo dizer é que não ter uma editora por trás, né? Eu queria ter o domínio sobre todo ali o que eu ia fazer, né, na proposta, né, tal. Eu queria escolher o formato, eu queria escolher o projeto gráfico, eu queria escolher quem escreveu o prefácio, quem escreveu o pós-fácio, eu queria ter todo esse, né? Então eu optei por lançá-lo independente, mas como era um projeto que eu sabia que ia custar uma grana, eu optei pelo financiamento coletivo. Não foi bem sucedido. Né? Não, foi. Não, metade, né? Foi mais da metade, 60%, não foi? Mas na hora que o Kikut desconta a porcentagem deles, aí volta, baixa de novo, né? Foi metade. Então, 60%, mas aí baixa a metade. Mas eu tinha um compromisso com os leitores, comigo mesmo, o próprio Sparta, né? De lançar o trabalho. Então eu peguei e banquei o resto da publicação. Banquei, Pois lá, a grana? Sim. Metade do dinheiro. Tá lá. Entendi. Agora, já o do... Você também fez o do Sherlock, também por financiamento coletivo. Só que esse bateu e passou um pouco, né? Exatamente. Por que que você acha isso? Você acha que... Você entende por que isso aconteceu? Por que esse... funcionou e aquele não? Não, eu não tenho nenhuma pretensão de ser entendido em crowdfunding. Então você não vai lançar outro por crowdfunding? Olha, até no presente momento, me perguntando agora, eu não pretendo entrar em outra campanha. Muito difícil. Você tem muita... você se torna um chato, né? Porque você vive importunando seus amigos para eles apoiarem Eu acho que eu nem sou tão chato assim. Não, você não foi. Eu apoiei. Né, você apoiou o Verne Mauá. O Verne Mauá e realmente... Eu acho que valeu a pena, foi legal. Eu não perturbei muito não você. Perturbou. Procuro não perturbar, né? Mas eu acho complicado, assim, porque até por não ter essa na minha cabeça, eu não tenho essa explicação de o que funciona e não funciona, eu já participei de 4 campanhas. 4 campanhas como a pessoa... Só apenas uma eu fui... Uma diretamente, e é o Verne Mauá, era eu diretamente. A do Sherlock era o Gustavo, mas como é só 2, eu estava um pouco envolvido na campanha. O 2x10, que antecedeu o Verne Mauá, foi o prelúdio do Verne Mauá, você também apoiou. Saiu só as 10 páginas. Eu não lembro. Todo mundo ficou bravo comigo. Por isso que eu tinha um compromisso com as pessoas. Você lançou só 10 páginas. Eu falei, não, o ano que vem tem completo.
Esse eu não lembro, eu não conheço. o Sam Hart. Era eu e o Sam Hart. E o Sam era o proponente. Mas pera um pouquinho, tudo bem, você ficou de entregar, mas você só entregou 10 páginas. Não, o projeto não era entregar 10 páginas. O 2010 era um livrinho pequeno. Entendi. Né? Se você não tem, eu te dou. Por favor. Eu te dou. Só de curiosidade. São as 10 primeiras páginas do Verne Mauá. Só que do lado você tem as 10 primeiras páginas do projeto do Sam. Então, pelo menos você vai ter uma coisa... E o último? Então, o primeiro, na verdade. O primeiro. Foi um álbum do Petisco. Foi o primeiro. Petisco HQ? Petisco Apresenta, chama. O crowdfunding estava saindo, estava começando ainda, tinha tido o sucesso do Achados e Perdidos, que todo mundo descobriu, né? E a gente entrou também no Petisco e foi bem sucedido. Desses 4 projetos, 2 foram bem sucedidos, um foi pela metade? Não, 3 foram bem sucedidos. Então o Petisco, o 2x10 e o Sherlock. Entendi. Só o Verne Mauá, não. Que coisa. Me fala do Sherlock um pouquinho, como que é essa história? Da onde que ela veio? Então, como eu disse, o Gustavo, ele inventou criou uma história. Pegou os personagens. É um tipo. Sherlock e... Não, Sherlock Holmes, é o blefe do homem morto. Legal. É o blefe do homem morto. É uma típica história do Sherlock Holmes, né? Assim, aparece um caso... Aparentemente não tem nada a ver, banal. A polícia a Scotland Yard dá como certo, dá como resolvido. O Sherlock duvida, mas aí aparece uma outra figura, uma mulher misteriosa que outras questões. O Sherlock sempre duvidando. O inspetor, a gente não está usando o Lestrade, a gente está usando o Gregson. Eu iria usar o Lestrade, mas o Gustavo não quis. Ele quis usar o outro inspetor lá, também faz parte da história. O Lestrade eu prefiro. Eu gosto. Ainda vou tentar convencer ele a usar o Lestrade. Vai ter continuação isso aí ainda, hein? Não sei. Sim. Aí, de repente, no final, lógico, o Sherlock, mirabolantemente, como sempre, descobre tudo e fala que a Scotland Yard está errada. E é uma típica história. É uma história curta. Entendi. É uma típica história do Sherlock. É diversão. A gente vai continuar conversando, mas eu queria que o pessoal de casa visse a galeria do Em Contexto. Pode soltar. O Destino do Lobo é o primeiro volume da série Fábulas da Terra, criada pela escritora Paola Giametti. A história se passa há 14 mil anos, quando os lobos travavam os primeiros contatos com o homem. Contudo, Kushi, a loba alfa de uma alcateia, tem uma visão do futuro na qual vê animais parecidos com a sua espécie abandonados e sofrendo. Então ela e seus companheiros partem em uma jornada pelas montanhas geladas do norte em busca de respostas sobre essa aproximação perigosa que poderá decidir o destino dos lobos. Essa história já havia sido lançada em formato impresso, mas agora a editora Livro Falante produziu uma versão em audiolivro na voz da própria autora. Confira um trecho. A aurora boreal havia trazido consigo a imagem dos ancestrais dos lobos, espíritos sagrados e de grande sabedoria. Quando um lobo ouvia o uivo de um ancestral, era porque havia sido predestinado a alguma tarefa importante, ou quando lobos anciãos estavam prestes a se tornar ancestrais com a chegada da morte natural. Nessa noite, porém, não foi somente a lua cheia que inspirou os lobos. Imagens colossais de seus ancestrais irromperam na aurora boreal, enquanto a alcateia repousava em uma alta colina. Você pode comprar o CD ou fazer o download por intermédio do site livrofalante.com.br. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. A gente só tem mais 5 minutinhos, mas eu queria saber de você o seguinte. Você fez aquela oficina com o Spaca, né? Então ele deve ter dado várias dicas para você. Que dica você pode dar, repassar, né, que o Spaca deu, para as pessoas que estão em casa e que querem fazer uma história em quadrinhos baseada ou numa obra literária ou em algo histórico? Bom, assim, se a pessoa já tem o domínio do desenho e quer fazer, né, já vai desenhar. Primeiro, leia, né, leia a obra da onde ela quer se basear, e leia mesmo.
Assim, não Quando você fala leia mesmo, é ler mais do que uma vez. Leia de verdade. E mais do que uma vez quer dizer assim umas 10. Não 10, mas assim, entenda, né? Assim, eu, por exemplo, o 20 Mil Léguas eu já li 3 vezes. Eu li há muito tempo atrás, né? Depois li de novo e li para fazer. Eu não precisava ler para fazer a adaptação. O roteiro era do João Barros, quem adaptou o roteiro não fui eu. Sim. Eu só desenhei. Mas eu li o livro novamente. Porque você entra na história, entendeu? Procure conhecer a história. Às vezes você conhece tanto assim, você se envolve com o personagem, você fala, olha, isso aqui eu não sei se esse personagem faria, é melhor dar um jeito aqui. A gente teve muitas conversas, algumas conversas, eu e o Spaca sobre isso. Antes até, acho que o Verne não faria isso, né? O Verne faria aquilo, o Mauá é assim, o Mauá faria algo... Tentando, né? Tem umas coisas que o Spaca colocou na história que, né? Eu deixei a cargo dele, eu sabia disso também, mas... Aí ficou Ele te corrigiu alguma coisa? Por exemplo, olha só, isso aqui você desenhou, mas o personagem não... Corrigiu, mas não nesse sentido, outros tipos de correção. Mas ele, por exemplo, o Mauá era muito bonachão, ele gostava de crianças, então tem uma cena logo no começo, ele aparece dando balinhas pros filhos do Verne, pro filho do Verne, e o Verne era avesso às crianças, ele não gostava de família, né? O Verne ele queria só escrever, ele não estava nem aí para a família. O do Mauá estava muito aí para a família. Então, são essas coisinhas, assim, que você, né? No caso específico do Mil Léguas Transamazônicas, é que você não está adaptando uma história, ali, adaptando uma vida, duas vidas, né? De duas pessoas, né? Então, ali tem que ler a biografia, tem que procurar se cercar de mais informações, né? Procurar trabalhar, na hora do desenho, procurar trabalhar o personagem, a íntimo do personagem, fazer alguns models, algumas... E roupas? Pesquisa de roupa, pesquisa de época, é importante. Porque eu vejo que em algumas obras, o pessoal escreve, por exemplo, na obra literária, não sei o que, de suas vestes. Tudo bem, você imagina assim, 1837, vestes daquele tempo, beleza, coisa grande e tal. Só que na hora de você colocar em desenho isso, não dá pra você colocar... Como é que você vai desenhar vestes vagas assim? Não, você tem que pegar modelos, tem que fazer tudo isso. O Spaca mandou 2 gigas de arquivo de imagem, de pesquisa. Caramba! De roupa, de vestuário. A gente não usou nada, a gente não usou nem 10%, porque o livro é pequeno. Né? Mas tinha lá navio, canhão, soldado, roupa de soldado, roupa das damas, mulher mais simples, mulher mais da sociedade, mas tinha tudo, escravo, né? Tinha tudo lá. Ô, louco, que coisa. Quanto? 1 giga? 2 gigas. 2 gigas? Tá lá. Caramba. Eu imagino, acho que trabalhar com o Spaca não deve ser fácil nesse sentido, né? Não, porque ele é muito... Ele tem ali, no começo da história, eles vêm de Paris, eles vêm de Bordeaux, na verdade, eles saem de Paris, vêm para Bordeaux, eles vêm pelo navio, pelo vapor, o Verne. Né? Ele tem a lista de passageiros, esse navio existiu de verdade, ele tem a lista de passageiros. Nossa, ele foi buscar Lógico, não tinha o Verne Mauá, né? Mas ele tem a lista, se a gente quisesse, por acaso, mencionar algum passageiro, não colocou um passageiro lá, mas era, pelo bem da história, ele não tinha nem nome, né? Então, mas tinha a lista de passageiros lá. E é difícil você... Porque é uma história simples. É uma história simples, tem 56 páginas. 56 páginas. Vocês já se pegaram em algum momento querendo colocar, não, isso aqui é legal colocar, mas que isso não contribuía para a história? Poderia tirar o foco, então o leitor... O Spaca, ele não escreveu quadra a quadra, né? Ele me escreveu página. Tá. Nessa página de tal página até tal página vai acontecer isso. Não. Essa página por página, mas assim, nessa página acontece isso. O contexto da página é isso. Né? A ação dessa página é isso. Eu que dividi. Né? Então, a gente seguiu muito a risca. Né? Eu segui muito a risca. Ele fiz algumas interferências pelo bem da narrativa, no meu entender, que eu mandei para ele aprovou. Ele aprovou, então ok. Né? E mudei o final da história. Mudou? Mudei o final da história. E aí ele? Tudo bem, ele gostou, ele curtiu. Então tá bom. A gente vai deixar aqui os seus contatos. Quem quiser adquirir HQ, essas outras, ou então conversar com você sobre outro... Isso. Você presta assessoria também, né? Assessoria de quadrinhos. Sim, para quem quiser publicar o seu material, quiser
fazer, fizer o projeto gráfico, ou produção gráfica, fazer todos os trâmites gráficos, diagramação, pode me chamar, eu estou nessa. Então tá bom. Então, obrigado pela sua presença. A gente volta aqui com você uma próxima vez. Quando você for lançar alguma outra coisa, você está convidado para voltar aqui. Eu agradeço. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Então, tá bom. Gostaram? Então, deixa aqui o seu comentário dizendo o que você achou, se você já leu a história do Verne Mauá, se você quer ler, se quiser conversar com ele também, pode colocar aqui no comentário que depois ele vai lá e comenta com vocês, tá? E se você... Não, o que é que eu ia falar? Perdi o fio da meada. Ah, lembrei. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas. Eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima entrevista. Tchau.